Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão felizes com o Senhor? Hoje teve um desfalque grande, né? Eu fiquei pensando, ou é a chuva ou ele sabia que o pregador era ruim. Mas vamos acreditar que é a chuva. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 25, versículo de 1 até o 13. Da última vez eu bebi água que não era minha, né? Hoje eu vou beber a água minha. Obrigado. Números capítulo 25, versículo de 1 a 13, irmãos. Amém ou misericórdia? Diz assim: Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal-Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pela presença do Senhor que está aqui no nosso meio. Muito obrigado pela sua palavra. Eu clamo a Ti para que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Todas as palavras que saírem da minha boca sejam conduzidas pelo Teu Espírito. Não permita que eu fale nada que seja do homem natural, mas não permita que eu deixe de falar aquilo que o Senhor quer que seja falado nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quero compartilhar com os irmãos hoje, irmãos, uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, no meu tempo com Deus, e vai ser um pouco diferente, não tem muito aqueles pontos, né? Mas é algo que Deus falou muito comigo, irmãos. E eu creio que é o que Deus quer gerar no nosso meio nesse tempo. O tema da palavra é o poder de um coração zeloso. Amém? Nós temos declarado muitas coisas grandes que Deus vai fazer, né? Temos acreditado nisso. Temos declarado que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Amém? Você crê nisso? Agora, o que Deus estava ministrando no meu coração é que tudo isso passa por um povo que deixa o seu coração ser zeloso pelo reino de Deus. O contexto do texto que a gente leu, o que estava acontecendo com o povo de Israel? Eles estavam habitando na região de Sitim, no Vale das Acácias, e aí os homens de Israel começaram a se relacionar com as moabitas e midianitas. E aí essas mulheres seduziam os homens de Israel iam participar das festas que os moabitas e os midianitas faziam em prol do seu Deus, e chegava lá,
os homens de Israel comiam da comida que era oferecida para esses deuses pagãos e ainda adoravam esses deuses, influenciado por aquelas mulheres. E o que aconteceu? Deus, o Deus de Israel, ficou irado com eles. E aí vem uma praga, né, contra o povo de Israel, que morreu mais de 24 mil pessoas. Então Deus mandou chamar os chefes de cada tribo, e Deus mandou Moisés chamar, e Moisés teria que falar com eles: olha, vocês vão em cada tribo de vocês, e vocês vão matar esses homens que estão adorando outros deuses, porque isso eu não tolero não. Amém, irmãos? E aí assim Moisés fez. O povo ficou muito triste, começou a chorar, né, diante da tenda da presença, ali chorar de arrependimento, certamente, né? Só que a falta de temor estava tão grande que enquanto eles estavam ali, né, diante da tenda, chorando, se arrependendo, um indivíduo israelita ainda passou com a midianita e foi para a tenda, né? Passou com essa mulher e foi para a tenda. Um dos homens que estava ali chorando na presença do Senhor de arrependimento, chamado Finéias, que era neto do sacerdote Arão, ele viu aquele homem passando com a mulher midianita e falou: isso não pode acontecer mais, vamos acabar com isso agora. E aí ele foi até a barraca onde estava esse homem com a mulher midianita e fez o quê? No texto que a gente leu, matou os dois. Matou os dois, acabando com aquela imoralidade no meio do povo, né? E naquele momento a praga cessou, a ira de Deus contra o povo foi aplacada. Deus ficou satisfeito com esse Finéias, a ponto de falar no versículo 11 que a gente leu, que ele teve o mesmo zelo pelo povo, pela vontade de Deus, pelas coisas de Deus, o mesmo zelo que Deus tem. Amém, irmãos? Irmãos, conseguiram entender até agora? Finéias teve zelo pelas coisas de Deus, pela vontade de Deus, do mesmo jeito que Deus tem. Isso aqui, irmãos, começou a falar muito no meu coração. E aí a gente já sabe que Deus já tinha prometido para a descendência do sacerdote Arão, que a descendência dele seria perpetuada para sempre. Mas a partir desse momento, Deus falou: olha, a sua descendência, Finéias, vai ser perpetuada, porque você fez o que eu queria, o seu zelo atraiu a minha atenção, e agora a sua descendência vai ser perpetuada. Amém, irmãos? Isso aqui falou muito ao meu coração. Esse ato de Finéias, irmãos, foi a única vez no Antigo Testamento que a atitude de um homem só serviu como purificação do povo, que não estava prescrito na lei. Foi a única vez no Antigo Testamento. Foi um zelo tão grande que serviu como expiação quando acontecia lá os sacrifícios para perdão do pecado do povo, irmãos. Foi um zelo tremendo que ele teve. Amém? Os irmãos entenderam? Isso aqui, irmãos, começou a falar muito comigo. E aí, lá em Salmo 103, versículo 30 e 31, diz assim, ó: mas Finéias castigou o povo e a doença acabou. Todos têm lembrado dessa boa ação de Finéias, e as gerações futuras nunca esquecerão dela. O zelo que Finéias demonstrou para com a vontade de Deus naquele tempo foi tão poderoso que Deus registrou e falou que jamais vão esquecer dessa atitude dele. Amém, irmãos? A partir dessa passagem, Deus começou a falar muito ao meu coração, irmãos. Que a gente sabe onde nós vamos chegar em certa medida. Nós queremos chegar longe na nossa vida com Deus. Mas para você chegar a algum lugar, tem um caminho. Amém, irmãos? Tem um caminho. E esse caminho é o que Deus quer mostrar para a gente nesse tempo. O que tem que ter nesse caminho? E uma das coisas que tem que ter é zelo por aquilo que é de Deus. Enquanto estava todo mundo na imoralidade, né? Vão arrumar as mulheres moabitas, mulher midianita, teve zelo, purificou o povo, Deus se agradou dele e recompensou ele com uma descendência de sacerdote perpétuo. Amém? Isso aqui falou muito ao meu coração, e eu creio, irmãos, eu creio que Deus quer levantar no meio do seu povo, nesse tempo, um povo que tem zelo por Ele, um povo que tem zelo pelas coisas de Deus, zelo pela presença de Deus, zelo pela vontade de Deus. Amém? Deu para entender até agora? Esses dias,
Deus começou a ministrar isso no meu coração, irmãos, porque a nossa Kombi lá da igreja de Muriaé bateu o motor. E pensa num homem que ficou aborrecido. Porque a Kombi é velha, mas eu gosto demais daquela Kombi. E a Natália testemunha, eu chorei. Chorei por causa da Kombi. Fiquei aborrecido. Ao mesmo tempo fiquei bravo. Nós vamos ter encontro com Deus agora em novembro. Vai gastar uns 7 mil reais e a Kombi bate o motor agora. Eu falei, meu Deus, como é que nós vamos arrumar? E aí, irmãos, eu fiquei muito aborrecido mesmo com aquilo. Aí levei para o mecânico falou, vai ficar entre 6 e 6.500. Falei, pelo amor do pai. Falei, Natália, vou vender esse carro, agora nós vamos arrumar essa Kombi. Aí tem que ter alguém mais prudente em casa. Falou, calma, vai dar certo. E depois, irmãos, eu fui orar a Deus, falei, Senhor, por quê? Por que a gente tem que ficar desse jeito? Eu queria, Deus, bater o motor, aconteceu, eu queria, a minha vontade, às vezes, natural, era não preocupar com isso, falar, aconteceu, vou falar com o povo da igreja e no dia que der a gente arruma. Eu não queria preocupar com isso. E aí Deus ministrou o meu coração, falou, você não precisa ficar bravo nem triste, isso está errado. Mas tem algo bom no meio disso tudo. Eu estou vendo zelo no seu coração, por aquilo que pertence a mim. As outras coisas estão erradas, mas isso aí está certo. E aí Deus começou a falar muito comigo, irmãos. O que é ser zeloso? Quais são as características de alguém zeloso? Primeiro, alguém zeloso não consegue ficar indiferente com relação às coisas de Deus. Quem tem zelo no coração, irmãos, ele não consegue ficar indiferente quanto ao mover de Deus. Ele não consegue, as coisas de Deus estão acontecendo, Deus está movendo, ele não consegue falar assim, ó, isso aí não é comigo não. Isso é coisa dos líderes, isso é coisa do pastor, isso é coisa de todo mundo menos de mim. Ele não consegue, porque o zelo que ele tem dentro dele não deixa. E como consequência disso, a segunda coisa, irmãos, é que alguém zeloso, ele toma, fala para quem está do seu lado, isso aí só para você não dormir, fala assim, alguém zeloso toma para si a causa. Alguém zeloso, irmãos, toma as causas de Deus, aquilo que pertence ao reino de Deus para ele. O Finéias podia estar lá no meio do povo falando, Deus levanta alguém aí para resolver isso aí, menos eu. Não, ele tomou para ele, falou, eu vou lá e vou resolver isso agora. Amém, irmãos? Ele tomou para ele, falou, isso é causa minha, eu faço parte do povo, eu sou servo desse Deus poderoso, isso não pode acontecer mais, nem que eu morra, mas eu vou lá e vou resolver isso agora. Ele tomou para ele. Tomar a causa para si não significa tomar para a gente fazer na força do nosso braço, nada disso, a gente sabe que a gente não consegue, mas significa, irmãos, assumir a responsabilidade de orar, de clamar, de pedir a Deus, de clamar ao Senhor para que Ele faça. Amém? Isso é tomar a causa para si. Terceira característica de alguém zeloso é que ele não mede esforços para colaborar para que a vontade de Deus se cumpra na terra. Ele não mede esforços. O que depender dele, ele faz, porque a vontade de Deus está queimando no coração dele. Amém? Quarto, alguém zeloso, isso aqui Deus ministrou muito no meu coração. Alguém zeloso tem noção de quanto vale o reino de Deus. Pergunta para quem está do seu lado, fala assim, irmão, você tem noção de quanto vale o reino de Deus? Quanto vale as coisas de Deus, irmãos? Você já parou para pensar nisso? Qual é o valor das coisas de Deus? Mateus capítulo 13, 44 diz assim, Jesus disse, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno, a pérola de grande valor. O que Jesus estava ensinando aqui? Quanto que valia o reino de Deus? A Bíblia, né? Juvan já respondeu ali, tudo. Ele falou, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que está escondido num campo. O homem achou esse tesouro, escondeu ele de novo, porque ele é muito valioso. Aí o que ele fez? Foi lá e vendeu
tudo que tinha e comprou esse campo, adquiriu esse campo, investiu nesse campo que continha um tesouro que era o reino de Deus. Quanto vale o reino de Deus, irmãos? Tudo o que temos. Tudo. O reino de Deus vale tudo que temos, o reino de Deus vale tudo que somos, o reino de Deus vale todo o nosso tempo, o reino de Deus vale todo o nosso dinheiro, o reino de Deus vale todo o empenho, o reino de Deus vale todo o esforço. O reino de Deus vale tudo. Se a gente compreender quanto vale o reino de Deus, irmãos, o nosso coração vai ser incendiado de zelo por esse reino. Nós vamos valorizar demais. Quando você tem algo de valor, você não valoriza muito ele, você não zela por ele. Se você tem um iPhone 14 aí, você não deixa na mão do menino de jeito nenhum, porque vale muito. Se você entende o valor do reino de Deus, irmãos, quando a gente entende, nosso coração vai ser cheio de zelo por esse reino. Nosso coração vai ser cheio de zelo pelas pessoas que pertencem a esse reino. Nosso coração vai ser cheio de zelo pelos bens da igreja que pertence a esse reino. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então o que Deus quer mostrar nessa noite ao nosso coração é que o reino de Deus vale tudo. Por isso precisamos ter zelo por ele. Amém? Agora, em quinto lugar, alguém zeloso será recompensado e a ele será confiado grandes responsabilidades e benefícios da parte de Deus. Amém, irmãos? Quem tem zelo pelo reino de Deus, Deus vai confiar a ele grandes responsabilidades e vai beneficiar muito também a vida dessa pessoa. Amém, irmãos? Porque ele dá valor ao reino de Deus. Amém? Entendido até agora, irmãos? Quero compartilhar com os irmãos agora algumas pessoas que foram zelosas com o reino de Deus, algumas pessoas que demonstraram zelo, e porque elas demonstraram zelo, elas foram muito abençoadas. E assim também é conosco. Se você demonstrar zelo para com a obra de Deus, para com aquilo que é de Deus, Deus também vai te abençoar grandemente, em nome de Jesus. O primeiro caso que eu quero compartilhar é Gideão e os 300 que decidiu lutar com Gideão, lá em Juízes capítulo 6. Os irmãos lembram que na época de Gideão, se não me falha a memória, os midianitas estavam vindo e roubando tudo os alimentos deles. Só que chegou um momento que Gideão não aceitou aquilo mais. Os irmãos lembram da história de Gideão? O que Gideão fez, irmãos? Um de cada vez para não embolar. O que ele fez? Ele começou a malhar trigo no lagar. Enquanto todo mundo estava aceitando a situação, já que eles vêm e roubam mesmo, não adianta, a gente não pode fazer nada. Gideão foi diferente. Eu vou zelar pela comida que Deus nos deu. Eles podem até roubar, mas eu vou lutar por ela. O lagar não era o lugar apropriado para malhar trigo, mas mesmo assim ele foi para o lagar e começou a malhar trigo. E aí quem apareceu lá para ele? O Senhor aparece para ele e fala: você é um homem valoroso. Aí ele fala: o senhor deve ter errado o endereço, porque a minha família é a menor do povo, e da minha família eu ainda sou o menor, ou seja, eu não sirvo para nada não. Ele falou: você é valoroso sim, e eu vou usar você para libertar o nosso povo dessa maldição aí, dessa escravidão que os midianitas estão lançando sobre vocês. Amém, irmãos? Um homem que zelou por aquilo que Deus estava dando, que era o alimento, Deus chamou de valoroso e usou ele para libertar? Usou. E aí Deus falou: agora você vai reunir o exército e nós vamos vencer esses inimigos. Tinha quantos mil para lutar lá? 32 mil. 32 mil soldados para lutar. E aí Deus falou assim: Gideão, só tem um probleminha. Se esses 32 mil for para lutar e eles conseguirem vitória, eles vão voltar todo orgulhosos, achando que foi eles que venceram. Vamos eliminar um pouco desses lutadores aí? Aí Deus falou com o Gideão, falou assim: Gideão, faz o seguinte, fala com eles que quem tiver com medo pode ir embora. Dos 32, quanto foi embora na primeira, irmãos? 22 mil. Falou: glória a Deus, ô Senhor, obrigado, livramento. Livramento, como que Deus é bom, não é não? Livrou nós. Não era livramento não, Deus estava fazendo uma escolha ali, irmãos. Ali era uma seleção para quem ia testemunhar o milagre lá em cima.
Amém, irmãos? Ali era uma seleção. Mas 22 mil achou que a liberação era a bênção, mas não era. A liberação ali não era a bênção. Depois teve a outra seleção, que os irmãos lembram, que, sobre a forma de como bebia água. Desses 10 mil que ficou, quantos realmente foi lutar? 300. Só 300. E o que esses 300 estavam dizendo, irmãos, com a atitude deles? Eu não posso ficar indiferente quanto à vontade de Deus, eu preciso lutar. Eu não vou voltar para casa porque eu estou com medo. Eu preciso lutar. Eu vou me posicionar. De 32 mil, 300 ficaram. E esses 300 viram Deus dar uma grande vitória sobrenatural. Depois os irmãos lêem Juízes capítulo 6. Eles viram. Os outros depois descobriram porque esses 300 contaram, mas eles viram acontecer. Porque eles tiveram zelo pela causa do Senhor. Amém, irmãos? Saber do que Deus faz é muito bom, mas ver, participar do que Deus faz é melhor ainda. Amém? E quem é zeloso vai participar. Amém? Segundo exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é Davi. Está lá em 1 Samuel capítulo 17. A Bíblia fala que durante 40 dias os soldados de Israel ouviram um homem desafiar eles. Quem era esse homem? Golias. O Golias vinha e falava: tem homem para lutar comigo aí? E alguém se levantou, irmãos? Ninguém. Nenhum. A Bíblia fala que quando eles viam Golias, eles corriam de medo. 40 dias. 40 dias ouvindo a mesma afronta. Mas teve um menininho que o pai dele falou com ele: vai lá levar uns queijos, umas farinhas, uns negócios para os seus irmãos lá. Teve um que na primeira vez que ele chegou e ouviu a afronta, ele se posicionou. Como é que é? O quê? Quem que é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Pode deixar que eu vou. Deixa que eu vou lutar contra ele. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? O que fez Davi, na primeira vez, de aceitar o desafio? Zelo. Quando ele desafia o exército do Deus vivo, eu faço parte desse exército, ele está desafiando eu, então pode deixar que eu vou lá, eu vou matar ele. Os outros, quando ouviam o desafio, pensavam assim: isso não é comigo não, deve ser com você, hein? Não é comigo não é não. Davi, na primeira vez que ouviu, irmãos, na primeira vez, ele aceitou: isso aí é comigo, eu vou lá, eu vou lá. E aí os irmãos já sabem que quem ganhasse aquela batalha teria 3 benefícios ainda. Os irmãos lembram? Ficaria rico, isento de imposto e ainda casaria. Você que não está casado aí, ó, o zelo, hein? O zelo pode fazer você casar. Amém, irmãos? Se falasse com a gente aí que se falasse com a gente que ficaria livre de imposto, o nosso coração ficava zeloso demais também. Mas Davi, irmãos, recebeu essas bênçãos, foi consequência de um coração zeloso, porque ele teve zelo por aquilo que é de Deus. Ele se tornou o maior rei de Israel. O próprio Deus falou, lá em Atos, o próprio Deus fala: esse Davi é segundo o meu coração. Esse daí tem um coração que eu sonho. É um coração que zela por aquilo que é do reino de Deus. Amém, irmãos? Outro exemplo, não vou demorar muito mais não. Um outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é o exemplo de Pedro. Isso aqui Deus me mostrou algo que eu nunca tinha percebido, irmãos. Se a gente queria pensar com os irmãos um pouquinho, imagine aí que você não saiba quem foi que vendeu Jesus. Todos nós sabemos que foi quem? O Judas. Mas imagine que você não saiba. E você começou a ler a história, os acontecimentos, e você começa a ler lá sobre Pedro, como que Pedro era. Quem você deduziria que seria o que venderia Jesus? O Pedro, gente. Você lendo a história, você ia pensar assim: rapaz, esse homem inconstante, esse camarada fala demais, explosivo, né? Esse daí, rapaz, uma hora ele está falando da parte de Deus, e Deus fala, Jesus fala com ele que foi o céu que revelou para ele, daqui a pouco Jesus está chamando ele de Satanás. Só pode ser esse aí que vai vender Jesus.
Não é não, irmãos? A gente pensaria que era Pedro. Só pode ser esse indivíduo aí. Mas não é não, irmãos. Sabe o que Deus me mostrou? Pedro era um dos discípulos que mais tinha zelo por Jesus, pela pessoa de Jesus. Até mesmo quando Pedro foi chamado de Satanás por Jesus, por que ele foi chamado? Porque ele não queria que Jesus morresse. Ele não tinha compreensão completa do plano de Deus, era um pouco ignorante, mas ele queria poupar a vida de Jesus. Mestre, o Senhor não vai morrer não. O Senhor é muito querido, eu amo demais o Senhor tem que ficar perto de nós, o Senhor tem que ficar conosco, não vai morrer não. A gente sabe que Jesus veio para morrer, mas ali Pedro demonstrou o zelo que ele tinha por Jesus. Amém, irmãos? Deu para entender? Depois, quando prendem Jesus, o pessoal veio, prende Jesus. Quem que foi o que levantou para defender Jesus? Pedrão. O João, o muito amado, o carinhoso, rapou fora. O Pedrão arranca a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. O nome do homem chamava Malco. E Jesus não chegou a Pedro, não precisa disso não, velho. Mas Pedro queria defender Jesus, porque ele zelava pela vida de Jesus, irmão. Depois, quando Jesus vai instituir a igreja, vai começar a igreja, quem Jesus colocou como líder da igreja? O zeloso, o Pedrão. Não foi o carinhoso João. Nada contra o João. O João é amado. Amém, irmão? Ele é muito amado. Mas quando Jesus vai confiar algo de responsabilidade, ele confia para alguém que tem zelo. Pedro. Coisas grandes vão ser confiadas para quem tem zelo, para quem zela pelo reino de Deus. Não adianta, irmãos, eu tenho visto. Não adianta a gente falar muitas coisas. Jesus está vendo lá dentro do nosso coração. E isso aqui Deus falou tanto comigo, irmãos, porque nós que somos gente, a gente fica olhando as pessoas e a gente pensa assim, rapaz, o fulano fala tão bem, esse aí vai longe com Deus, hein? O ciclano tem uma postura, não? Olha a postura dele. Esse aí Deus vai usar para coisas grandes, né? Aquele outro ali, rapaz, olha, é anjo, só falta as asas. Porque ele nunca mostra uma dificuldade, ele nunca falha em nada. Aquele ali, ele sempre ouve de Deus, ele nunca engana com nada. Esse aí vai viver coisas grandes. Eu descobri, irmão, que nós estamos enganadinhos da Silva. Jesus não olha isso. Eu fiquei imaginando, irmãos, Jesus olhando para Pedro. Jesus deve ter olhado para ele e falou assim, rapaz, é doidão isso aí, hein? Esse aí é doidão mesmo. Simples, né, rapaz? Simplesão. Tem hora que ele fala coisa com coisa. Brutão, né, rapaz? Bruto. Não precisava ter cortado a orelha do homem, não. Mas sabe o que importa que eu vi nele? Dentro dele tem um zelo que os outros não têm. Então eu vou morrer, vou ressuscitar e vou entregar a igreja para esse aí, ó. Porque esse aí vai ser grande instrumento nas minhas mãos. Foi assim ou não foi, irmão? Daqui a pouco esse homem estava lá curando, pregando e 3.000 se convertendo. Ele passava, a sombra dele cheia do Espírito Santo curava. É alguém que tinha zelo. Amém? Outro exemplo é Paulo. Se você for ver a história de Paulo, por que Paulo perseguia a igreja? Porque ele era muito zeloso para com a lei. Ele era muito zeloso. Filipenses capítulo 3, versículo 6 diz. Ele queria que se cumprisse a lei perfeitamente. E para ele os cristãos estavam longe disso. Então ele perseguia. E eu fico imaginando Jesus olhando para Paulo e pensando assim, eu tendo um encontro com esse cara, se ele tiver o mesmo zelo que ele tem pela igreja, que ele tem pela lei, se ele tiver o mesmo zelo pela igreja, esse homem vai revolucionar o mundo. O que aconteceu, irmão? Jesus aparece para Paulo, salva ele, e o zelo que ele tinha pela lei antes, ele teve pela igreja depois, irmão. Ele deu a vida pela igreja. A ponto de lá Romanos capítulo 9, versículo 3, ele fala que se ele pudesse ir para o inferno, para os irmãos dele ser salvo, ele estava disposto. Você está disposto para isso? Amém? Eu não estou não. Isso aí ainda não. Nem sei se vou estar um dia, irmão. Eu quero ir para o céu. Eu quero muito ver as pessoas salvas, mas eu também quero ir. Mas Paulo falou, se fosse possível, eu abriria mão para ver meus irmãos se encontrando com o Senhor.
Olha o zelo que esse homem tinha. Não é à toa que foi o homem que foi no Novo Testamento. E para encerrar, Jesus é a maior expressão de zelo, a ponto da Bíblia dizer que o zelo pela casa do Senhor consumia, queimava dentro de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, deu para compreender? A conclusão que eu cheguei, irmãos, é que todos os grandes homens da Bíblia tiveram algo em comum: zelo pelo reino de Deus. Você quer viver coisas grandes em Deus mesmo? Você quer ser instrumento para grandes obras? Não fique preocupado se você fala bem ou não. Isso aí, Jesus vai tratar com a gente. Não fique preocupado com a roupa. Não, eu tenho que estar todo... Não fique preocupado, irmãos, com a aparência. Cuide do coração. Se tiver zelo no seu coração, você vai ser um grande instrumento no reino de Deus. Deus vai te confiar coisas grandiosas e ainda vai te recompensar por isso. Olha a vida de Pedro, olha a vida de Davi, olha a vida de Paulo, olha a vida de Gideão. Heróis, grandes homens de Deus, porque tiveram zelo. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Tem que pedir para ficar de pé, vai parecer que está acabando, né? Mas está acabando mesmo. Isso aqui falou muito ao meu coração, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor com um cântico. E a gente vai declarar que o nosso coração queima de zelo pelo Senhor. Amém, irmãos? O que Deus estava ministrando no meu coração, que o que qualifica a gente para ser instrumento nesse grande mover que nós estamos falando, irmãos, não é palavra bonita, não é roupas diferenciadas, não é o quanto a gente chora, não é o quanto a gente levanta a mão e fala papai. O que qualifica a gente para ser grande instrumento é o zelo que temos no nosso coração. Amém? E eu quero voltar agora àquelas características que eu falei no início. Será que a gente consegue ficar indiferente com relação às coisas que Deus está fazendo e vai fazer? Ou tem dentro de nós um coração que zela pelo Senhor? Deu para entender? Você consegue ficar indiferente para com as coisas que Deus está fazendo hoje e que ainda vai fazer? Ou dentro de você tem um fogo de Deus queimando e você quer participar disso? Será que a gente consegue, irmãos, ver a igreja em um desafio, ou alguém fazendo um trabalho que a gente sabe que é do reino de Deus, e a gente tem coragem de falar assim: isso não é comigo, isso daí é coisa do fulano, do ciclano? Será que nós conseguimos nos poupar, escolher o conforto, sabendo, irmãos, que tem pessoas do nosso lado indo para o inferno, sendo que poderia ser evitado se a gente se esforçasse mais e deixasse mais o fogo de Deus queimar no nosso coração, debaixo da graça de Deus? Vamos pedir para o Senhor encher o nosso coração de zelo, irmãos? Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Ore ao Senhor nesse momento, fala: Senhor, eu estou aqui, eu peço a Ti que o Senhor encha o meu coração de zelo pelo reino do Senhor, pelas pessoas que fazem parte do Teu reino, pela igreja, pelos bens da igreja. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés.
eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Ouvi o meu Senhor bater. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando e pedindo permissão. Deixa eu gerar o meu zelo no seu coração. Deixa eu colocar dentro de você o zelo que eu tenho pela igreja. Deixa eu colocar dentro de você o zelo que eu tenho pelo meu reino. Deixa eu colocar dentro de você zelo pela vontade de Deus. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Declare que você não vai parar, só as vozes. Eu não vou parar. Gastarei Espírito Santo de Deus, aos teus pés. nos encha nessa noite com o zelo que o Senhor tem pelo teu reino. Eu não vou parar. Nós declaramos que não vamos parar, que vamos gastar a nossa vida, nosso tempo, nossos recursos, tudo aos pés do Senhor, para servir ao Senhor. Gastarei minha vida aos teus pés. Senhor, em nome de Jesus, levanta nesse tempo um povo, Senhor, zeloso por aquilo que pertence ao teu reino. Que esse zelo queime no nosso coração e que a gente não consiga ficar indiferente com relação às coisas que o Senhor quer fazer nesse tempo. Não permita, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor dê uma semana abençoada para os irmãos, que o Senhor dê uma semana de paz, de alegria, cheio de entusiasmo, cheio de fome pela Tua presença, uma semana tremenda para a honra e para a glória do Teu nome, é que oramos em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus, vá para casa abençoada em nome do